Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Patrícia, responsável pelo marketing científico da Culzer. Queria, em nome de toda a equipe da Culzer, dar boas-vindas a todos. Hoje é um webinar super especial, a gente está muito feliz e muito grato pela doutora Vládia ter aceito o nosso convite. Para aqueles poucos, eu acho, que ainda não a conhecem, eu gostaria de fazer uma breve apresentação. A doutora Vládia hoje vai falar com a gente sobre como otimizar a utilização da resina composta Carisma Diamond para dentes clareados. E eu vou apresentar rapidamente a formação da doutora Vládia, né? A doutora Vládia, ela é fundadora e responsável técnica pela clínica doutora Vládia Torno Odontologia. É coordenadora e professora do instituto que leva o mesmo nome, né, doutora Vládia Torno, Centro de Treinamento para Dentistas, e fica sediada em Curitiba. Doutora Vládia é graduada pela PUC do Paraná, especialista, mestre e doutora em dentística pela PUC do Paraná também, palestrante, autora de diversos artigos sobre resina composta, pesquisadora na área, né, de propriedades físicas e mecânicas das resinas compostas, é membro associada da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, SBOE, e ela se intitula uma apaixonada pelas resinas compostas. Então, mais uma vez, eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho, nesse tempo aqui que a gente tem de 1 hora, um pouquinho da tua vasta experiência com as resinas compostas, com o trabalho da Carisma Diamond para dentes anteriores. Antes de te passar a palavra, eu só queria dar uns recadinhos bem rápidos aqui para o pessoal. Para quem ainda é a primeira vez que está aqui com a gente no webinar, a gente avisa que nós deixamos os microfones mutados, né? Então eles ficam desativados, desligados, mas que se vocês tiverem qualquer pergunta, por favor, coloquem as perguntas no campo de perguntas, e a gente já combinou previamente que a gente vai destinar um tempo final, no final da apresentação, para responder essas perguntas. Então eu medio essas perguntas e passo para a doutora Vládia, que vai posteriormente respondê-las, tá bom? Então, agora eu vou desligar minha câmera e o meu áudio e vou passar a palavra para a doutora Vládia. Um abraço, doutora Vládia. Olá, gente. É um prazer imenso estar aqui hoje conversando com vocês sobre as resinas que fazem, né, e que faz parte da minha história com as resinas compostas. Eu trabalho com as resinas da Carisma há muitos anos. A minha tese de mestrado, de doutorado, a minha dissertação, eu utilizei as resinas compostas da Carisma. Isso há muito tempo atrás, nem era ainda a Carisma Diamond. Então, eu tenho um afeto muito grande, eu tenho uma segurança muito grande de estar aqui hoje conversando com vocês sobre essa resina que faz parte da minha história. Primeiramente, eu queria agradecer a toda a equipe da Culzer de terem confiado no meu trabalho por todos esses anos. E eu estou muito feliz. É difícil eu ficar nervosa para apresentar uma aula, gente. Mas hoje eu estou emocionada exatamente por toda essa história que eu tenho com a Culzer. Então, hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre as resinas compostas para dentes clareados, que são as resinas mais vendidas do Brasil, certo? E eu já não vou mais falar, gente, sobre o meu currículo resumindo tudo, eu sou uma apaixonada pelas resinas compostas, a minha vida toda profissional, nos últimos 23 anos, foram pautados nas resinas compostas, né? A minha linha de pesquisa é sobre propriedades físicas e mecânicas das resinas compostas, então eu me sinto muito confortável de estar vindo aqui falar com vocês sobre esse material incrível que faz parte de todos nós que somos cirurgiões dentistas. Tenho certeza que não existe um consultório na galáxia, né, que não tenha um vidrinho de resina composta para restaurar dentes no seu consultório. Então, gente, o tema atual seria o quê? Como otimizar a utilização das resinas compostas Carisma Diamond para dentes clareados.
Mas, gente, eu decidi mudar um pouco esse tema, para ficar um pouquinho mais emocionante. Qual seria o tema ideal para esse webinar? Como fazer dentes brancos sem perder a naturalidade utilizando as resinas Diamond na escala Bleach. Eu acho que o tema fica muito mais próximo do que vocês esperam, não é mesmo? Como eu trabalho, dou aula sobre facetas em resina na escala Bleach, eu sei que este é o calcanhar de Aquiles de todo profissional que me procura. Fazer dentes brancos, mas com naturalidade. Só que quando a gente muda esse tema, esse título, vem um preconceito na nossa cabeça. Por que que vem esse preconceito? Pena que vocês não podem estar aqui, gente, para me dizer, mas existe. Um preconceito que vem de trabalhar com as resinas compostas, né, fazer grandes transformações com resinas compostas e sobre dentes brancos, que parece uma heresia, não é verdade? Quando você fala, eu trabalho com resinas para dentes brancos, muita gente fala, nossa, que coisa horrível, como pode trabalhar com resinas para dentes brancos? Mas aí, gente, a gente começa a pensar que isso é um paradoxo ou é uma evolução da nossa profissão, não é verdade? Porque quando a gente pensa em tudo isso, cada dia mais os nossos pacientes procuram esse tipo de tratamento, cada dia mais os dentistas querem aprender como fazer dentes brancos, dentes na escala Bleach, transformar sorrisos na escala Bleach, e mais as empresas, os fabricantes desenvolvem materiais para que a gente consiga o quê? Que a gente consiga transformar sorrisos com resinas compostas na escala Bleach. Não é verdade? Então, existe um novo momento da odontologia agora, né? Um paradoxo entre o passado e o futuro. Por quê? Porque as resinas compostas estão no futuro, gente, estão no presente e estão no futuro. Por quê? É um novo nicho do nosso mercado. Os pacientes, eles procuram tratamento. Acho que quem está aqui nesse webinar hoje é porque tem essa demanda, já ouviu falar disso e vocês percebem que isso é real. Por que os nossos pacientes procuram isso, gente? Porque é um procedimento reversível, é um procedimento feito em poucas horas, é um procedimento feito sem dor. Então, isso já faz com que seja um procedimento muito procurado em nossos consultórios. E aí a gente pensa, quem é que não quer ter um sorriso branco? Fica essa pergunta para os nossos pacientes e para nós mesmos. Eu tenho muitos pacientes meus que são meus alunos, inclusive que devem estar por aqui no webinar de hoje, e tem sorrisos feitos na escala Bleach. Então, gente, por que isso tudo está acontecendo? Porque os padrões estéticos, eles mudaram. Acho que todo mundo já percebeu isso. Não basta ser como a Letícia, né? Aqui, como vocês estão vendo ela, pós-tratamento ortodôntico, com todos os dentes corretos, todos bem alinhados, todos da mesma cor, mas para ela não era o suficiente isso, gente. Ela queria mais. Ela queria um sorriso de parar o trânsito, era o sonho da Letícia. E olha lá, vocês acham que mudou alguma coisa ou não nesse sorriso? Acho que sim, né? Então, a gente vai ver bastante a carinha da Letícia hoje. Deixa eu vir mais para cá. Então, o padrão de sorriso belo mudou. Não é mais o mesmo que era quando eu me formei. Que fazer uma prótese era só colocar um dente, estava tudo bem. Hoje o paciente não quer isso. Ele quer o dente mais lindo, que seja o mais parecido com o dente dele, só que ele quer branco. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Então, o nosso padrão estético mudou. E por que mudou? Por que os nossos pacientes querem dentes cada vez mais brancos? Talvez por causa do Instagram? Será que no Instagram nós conseguimos popularizar esses sorrisos? Né? A pandemia que fez a gente estar conversando aqui pela internet, muitas vezes só da cintura para cima, né? O que levou todo mundo a querer dentes mais brancos?
Sendo que eu já trabalho com esse tipo de material e essa tonalidade de dentes há muitos anos. Mas por que teve essa explosão das resinas para dentes clareados? Porque as resinas compostas, gente, elas conseguiram democratizar a odontologia. Isso mesmo. Não são somente aqueles os nossos artistas de televisão, os artistas de cinema, que aparecem na caras, que podem ter um sorriso branco, gente. Não. Com as resinas compostas, hoje, o que acontece? Pessoas comuns, como eu, como você, como os nossos pacientes são, né? Que têm sonhos, que são pessoas incríveis, só que não era possível realizar esse sonho, porque para você fazer um tratamento em cerâmicas na escala BL1, a pessoa tem que ter muita condição financeira, não é verdade? Então, as resinas compostas, nós conseguimos popularizar e simplificar isso. Com o desenvolvimento dessas resinas para dentes clareados, a gente consegue fazer não só em uma questão de menos tempo, menos valor, mas também em menos tempo. Hoje, às vezes, até o paciente pode ter dinheiro, mas ele não tem tempo. Outra questão, às vezes o paciente pode ter dinheiro, mas ele não quer desgastar o seu dente. Ele quer fazer um procedimento que seja reversível. Que no futuro, se um dia ele não quiser mais, o dentinho dele está lá, da mesma forma que era antes. E isso só é possível com as resinas compostas. E aí, gente, eu escuto todos os dias esta frase. Eu não sei se vocês escutam, mas eu escuto. Doutora, eu quero a cor mais branca que existe. Outra frase que eu escuto. Doutora, eu quero uma cor branca, mas que não seja tão branca. Vocês já ouviram isso? Já, né, gente? Por quê? Porque trabalhar com resinas para dentes clareados não é assim tão simples quanto a gente imagina. E você saberia escolher a resina ideal para o seu caso na escala Blitz, né, gente? Não estou falando da escala Vita. Você saberia escolher essa resina ideal que o seu paciente ficou conversando com você para o seu paciente? Você saberia fazer essa escolha de cor? Com as resinas que existem no mercado, você saberia dizer se uma é mais branca, a outra é menos branca, outra é mais opaca, outra é mais translúcida? Fica a pergunta. E aí vem mais uma pergunta que você, quando você ouve assim, teu coração até dispara. O paciente fala assim, doutora, eu quero meu sorriso igual do, do Gustavo Lima, que é o Gustavo Lima que está aí no slide para vocês. E daí? Só que ele não quer fazer cerâmica, né? Ele não vai fazer cerâmica, ele vai fazer resina. Como que vai funcionar isso? Você sabe? Então, eu hoje estou aqui, comecei com essa introdução para a gente começar a entender um pouquinho sobre as resinas para dentes clareados. E a gente conseguir fazer essa escolha de uma forma consciente, utilizando toda essa gama de cores que existe hoje em dia para a gente transformar sorrisos na escala Blitz. Então, o primeiro passo, qual será? O primeiro passo sempre é a gente saber a cor do dente em questão. Então, se a gente vai fazer, eu sempre me perco nesse chroma key, gente, aqui, ó. Se a gente vai transformar o sorriso da Letícia, o primeiro passo que eu tenho que conversar e olhar e observar, qual é a cor do nosso substrato. Por quê? Porque existem muitos fatores, gente, que interferem na cor das facetas das resinas compostas na escala Blitz. E ao longo desse webinar, vocês vão saber quais são. Primeiro, então, temos que observar a cor do substrato do paciente, né? Pacientes com dentes mais claros vão ter resultados mais claros, é óbvio, porque estamos falando de uma técnica sem desgastes. Pacientes com próteses, com dentes manchados, a gente tem que ter outros subterfúgios para conseguir mascarar esse fundo e conseguirmos a cor desejada pelo nosso paciente. Então, diferentes substratos, a gente vai obter diferentes resultados utilizando a mesma resina. Aqui vocês estão vendo dois casos diferentes com diferentes substratos.
utilizando a mesma resina. Ambas eu estou utilizando a BXL. Vocês conseguem perceber a diferença de um para o outro? Conseguem, né? Por quê? Porque olha a diferença de substratos. E isso vai interferir. Então, significa, se você utilizar a resina da Carisma BXL, por exemplo, em mim, e utilizar em um outro paciente, nós vamos ter resultados semelhantes, mas nunca iguais, tá? Isso é o primeiro ponto, porque também depende da tonalidade de pele do nosso paciente. Pele e lábios dos pacientes interferem na coloração final. Por exemplo, um paciente mais moreno, um paciente com barbinha mais preta, lábios mais vermelhos, a gente vai ter a percepção que esses dentes vão ser mais brancos do que realmente são. Por exemplo, esses 3 casos foram feitos todos com a resina BXL. E se você olhar a nossa modelo do meio, o dente dela parece menos branco do que os demais. Por quê? Porque ela é mais clara, ela tem a pele mais clara, ela tem os lábios mais rosados. Pacientes com lábios mais avermelhados geralmente têm a tendência de induzirem um sorriso mais branco. Por isso que hoje eu estou de sorriso de lábios vermelhos, tá? Para os meus dentes ficarem mais brancos. Outra coisa outro fator importante é a espessura da resina. Em dentes mais escurecidos, às vezes a gente tem que colocar uma camada extra. Obviamente, observando sempre a possibilidade de fazer isso, né? Então, uma camada mais fina vai transparecer mais o fundo do que a gente fazendo uma camada mais grossa ou utilizando 2 camadas, que é como eu vou mostrar para vocês no caso clínico que eu vou mostrar para vocês da Letícia, certo? Que a Letícia queria um sorriso muito branco. Fora isso, ainda temos que observar as texturas de superfície do dente, manchas e restaurações antigas, dentes escurecidos, tudo isso vai interferir no resultado final das nossas resinas para dentes clareados. Gente, qual é o objetivo dessa aula? Nessa aula não é nenhuma aula, né? Dessa conversa. É eu conseguir que vocês entendam como vocês vão escolher a resina certa para o paciente de vocês, tá? A cor certa. Não é como simplesmente pintar uma parede de branco, gente. Isso não é fazer faceta por aí, tá? Então, o meu objetivo é que vocês entendam como que funciona essa questão das cores para vocês escolherem de forma correta quando vocês forem trabalhar com as resinas para dentes clareados. O primeiro passo que a gente tem que ter, então, é qual, gente? Fazer uma análise dos dentes, tá? Que não está, não está só relacionado com a cor, certo? A análise desse dente, ele vai muito mais a fundo do que simplesmente a gente pegar uma escala de cores e colocar ao lado desse dente, certo? Quando a gente pensa em características ópticas de um dente, o que vem na nossa mente, no primeiro lugar? Que o dente, ele tem 4 dimensões na cor, certo? E o que significa isso? Essas 4 dimensões. Nós temos... Opa, deixa eu voltar aqui, desculpa. Uma forma tridimensional dos dentes, que todos nós estamos vendo aqui nessa imagem, mas o quê? Que é muito importante. A dimensão óptica do dente. Então, não é uma tinta que nós colocamos sobre o dente, muito menos a gente escolher uma resina e simplesmente colocar sobre o dente. Existem muitas coisas que a gente tem que observar quando a gente quer reproduzir um dente natural, só que na escala Blytt, certo? Então, o que seria uma propriedade óptica primária? É aquilo que a gente está acostumado a observar quando a gente olha uma escala. A matiz, a saturação, a luminosidade desse dente. Tudo isso integrado, ela forma o conceito da cor do dente. Mas ela é somente algo isolado quando a gente pensa em resinas para dentes clareados.
Por quê? Porque como nós vamos trabalhar com cores que não existem na natureza, temos que entender isso, a escala Vita, ela foi desenvolvida quando nós copiamos, para copiarmos cores que existem na natureza, existem nos dentes. A escala Bleach é uma escala artificial. Então, nós temos que trabalhar outras propriedades para conseguirmos naturalidade, certo? Outra propriedade óptica secundária, outras, né, que são importantes, é o que? A fluorescência, a opalescência, a translucidez, ou o oposto disso, que é a opacidade, e o brilho de superfície, as caracterizações superficiais. Tudo isso está anotado aqui como secundário, mas não é secundário, gente. Para quem trabalha com resina clareado, isso é muito importante. Eu não vou entrar em cada um desses itens, porque senão eu só tenho 1 hora, gente, para conversar com vocês, e é muito pouco. E eu, quando eu me empolgo, 2, 3 horas é pouco. Então, eu vou tentar limitar o que eu tenho para falar aqui. A Erin está aqui fazendo careta para mim, gente. Ela sabe que é verdade. Então, fluorescência, opalescência e translucidez são características das resinas compostas. E a resina Carisma, ela possui todas essas propriedades, tá? Outra coisa importante, deixa eu vir para o lado de cá. Quando a gente pensa em reproduzir um dente com cor, que é artificial, uma vez que nós estamos trabalhando com a escala Bleach, mas nós queremos naturalidade. O que a gente tem que pensar? Em devolver as mesmas inclinações do dente, temos que devolver a textura superficial de um dente natural, que um dente natural não é uma superfície especular, não é um espelho que reflete a luz, ela tem reentrâncias, ela tem saliências, onde a luz ela incide e ela reflete de forma difusa, tá? Temos que devolver uma certa translucidez e temos que devolver o perfil de emergência desses dentes, certo? Todas essas características é tudo junto e misturado, tá, gente? A gente tem que pensar em tudo isso quando a gente está lá esculpindo o nosso central, certo? Aí vocês olham para essa imagem, como eu vejo muitas por aí, e a gente pensa, meu Deus, eu vou fazer uma resina branca e vai ficar dessa forma. Aí é que vocês se enganam, gente. Isso daqui não está de acordo com nenhum dos princípios que eu acabei de falar para vocês, de harmonia do sorriso. Então, quando a gente trabalha com resinas para dentes clareados, seja com qualquer resina que for, mas especialmente com as resinas para dentes clareados, nós temos que nos esforçar muito mais para quê? Com aquelas outras características as quais eu acabei de citar para vocês, tá? Por quê? Porque senão vira isso aí que vocês estão vendo, um teclado de piano, certo? E não é isso que a gente quer que vocês vejam e nem que vocês façam, certo? Com as resinas da Carisma, né, Diamond, nós conseguimos replicar as características ópticas que eu comentei com vocês lá atrás, certo? De que forma? Construindo sorrisos como o da Letícia, que a cor que eu utilizei foi a BXL, e vocês podem ver que existe uma naturalidade, mesmo estando na escala Bleach, não é verdade? Dente com cara de dente, é isso que tem que acontecer. Não é porque a gente fez uma resina para dente clareado que o nosso dente não precisa ter características de dente, como vocês viram na imagem anterior, certo? Então, vamos falar um pouquinho da resina Carisma, que é já que estamos aqui para isso. A resina Carisma é uma resina nano-híbrida, né? A resina Carisma Diamond é uma resina nano-híbrida de frasco único. Isso é importante, tá? Que vocês saibam. Existem resinas que são em 2 frascos. Existe a dentina, né? A resina de dentina e a resina de esmalte. No caso das nanohíbridas, no caso desta resina para dentes clareados em específico, ela é em um frasco único. E outra coisa importante também, que eu gosto sempre de comentar, para vocês entenderem um pouquinho a respeito da resina, do material que vocês estão trabalhando. A resina da Carisma, ela é uma resina que tem
uma matriz monomérica especial, que é diferente das outras, tá? Ela tem uma matriz de TCD. Essa matriz, ela é diferente do BGMA, né? Que vocês devem lembrar lá do Bowen, que desenvolveu o BGMA, que está dentro da maior parte das resinas que existem. Só que o que acontece com o BGMA, gente? O BGMA ele tem um menor grau de conversão quando comparado com esse novo monômero, né? Menor formação de cadeias duplas, menor grau de polimerização, e eu já vou explicar isso para vocês um pouquinho mais ali para frente. Tem uma viscosidade muito alta, né, como um mel, e precisa ser diluído bastante, né, e a gente coloca diluentes dentro dessa resina. E isso faz com que as propriedades físicas dessa resina fiquem um pouco mais, um pouco menos, como que eu vou explicar para vocês? Causem fisicamente menos problemas, certo? Quando a gente pensa nesse monômero TCD, nós temos um maior grau de conversão, maiores ligações, né, são conectadas, tem um melhor grau de polimerização, uma densidade maior nas ligações, que isso é excelente para nós. Então, na prática, o que importa? Tem menos riscos de fraturas, que isso nós queremos bastante. Ter menos lascas, menos fendas, né, nas margens, e ainda vai nos dar uma polimerização mais segura, que vai nos dar mais longevidade. Muita gente me pergunta se é uma resina segura para fazermos facetas em resina, e eu sempre digo que sim, exatamente por essas propriedades que eu estou falando rapidamente para vocês, gente. A gente poderia estar aqui conversando muito tempo sobre as propriedades, mas nós não temos tempo. Então, é só um bônus para vocês aí entenderem e vocês terem segurança ao utilizar esse material. Então, vamos entrar agora, rapidinho, nas cores principais para corpo na resina, da resina composta Carisma na escala Blitt. O que difere essas resinas da escala Blitt? Que são 3 cores principais de corpo, tá? É a translucidez, certo? Então, nós vamos partir. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais de pertinho. Olha aqui, eu fotografei a escala de cores da Carisma mesmo. As 3 cores de corpo são quais, gente? A BL, a BXL e a OD. Essas são as 3 cores que nós temos na escala Blitt da resina Carisma Diamond. A CL é uma resina para fazermos bordas incisais translúcidas, para termos aqueles efeitos de fluorescência e opalescência que eu falei para vocês lá atrás. Mas as resinas de corpo que nós utilizamos são essas 3. E essas são as diferenças de cores, para vocês terem uma ideia. A BL, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Eu já fiz uns slides para ficar mais fácil e eu não me bolar no meio da nossa conversa. Então, a cor CL. O que significa essa cor CL? Ela possui uma maior translucidez e ela é utilizada para as bordas incisais, tá? Vamos lá. A BL. A BL, ela possui translucidez, não tanto quanto a CL, certo? Só que ela é usada para a construção das superfícies, o quê? Proximais, que eu vou mostrar para vocês que a minha técnica ela é feita de 2 formas. A gente faz um contorno e depois, uma segunda etapa, a aplicação da resina propriamente dita. Então, esse contorno a gente pode fazer com essa resina BL, certo? Ela pode ser usada também, gente, para fazer a camada de cobertura? Pode. Só que a gente tem que escolher um caso onde o nosso paciente tem o dente muito clareado, sem manchamentos, porque ela transparece muito o fundo do dente, certo? A BXL. A BXL é a nossa queridinha, né, gente? Eu acho que quem é meu aluno aí não me deixa mentir sozinha, é a nossa coringa, é a resina mais amada da galáxia. Os nossos pacientes amam essa cor. Então, a resina Carisma Diamond na cor BXL, ela é utilizada para a camada de cobertura, né? Como eu falei para vocês. E elas podem ser utilizadas mesmo em dentes que não sejam clareados, porque ela tem uma
possibilidade de cobertura, tá? Aí a gente vai conseguir controlar essa cor pela espessura da camada. Se quisermos um branco mais natural, fazemos uma camada mais fina. Se quisermos uma cor um pouco mais branca, nós colocamos uma camada extra, certo? Outra cor que não era tão utilizada até o ano passado, eu era até um pouco resistente na utilização dessa cor, é a cor OB. É uma cor super branca, a mais branca de todas as brancas é a OB, tá? De todas as marcas, não existe nenhuma resina mais branca do que a resina Carisma Diamond OB. O ano passado, eu comecei a utilizar ela com mais frequência com os meus alunos, isso mesmo, os dentistas que trabalham com resinas compostas, que vinham para os nossos cursos, já tinham feito o nosso curso básico, vinham para a residência e decidiam que queriam dentes brancos, o mais branco possível. Eu comecei a utilizar um pouco mais essa resina e tive resultados muito surpreendentes, tá? Então, a resina OB, ela é utilizada também como camada de cobertura em pacientes que querem uma coloração super branca, certo? Ela é até meio azulada de tão branca. E apresenta pouca translucidez, tá? Então, a gente consegue uma certa cobertura, mas lembrem-se que é uma resina que você tem que usar com bastante cuidado. Quando você fizer uma transformação com resina OB, você tem que caprichar muito em todas as outras características, certo? Que eu conversei com vocês. Porque senão a gente acaba criando um dente sem vida, certo? Ela é linda, maravilhosa e posso dizer para vocês que quem pode chancelar essa cor são os próprios dentistas, meus alunos, que adoram essa cor nos seus próprios dentes, tá bom? Então agora vou conversar e vou passar rapidinho. Quanto tempo eu tenho? Eu ainda tenho há um tempinho, uma meia horinha, 25 minutos. Eu posso contar para vocês, vou falar para vocês sobre um caso completo de como que a gente vai utilizar essas resinas na prática numa transformação do sorriso. Obviamente, gente, cores tão clareadas como eu estou mostrando para vocês hoje, né? Elas não podem ser utilizadas em apenas 2 dentes ou 4 dentes. Vocês, né, acho que têm essa noção. Então, geralmente, nós fazemos o quê? Transformações completas do sorriso. Nenhum clareamento consegue chegar nessas cores. Então, se você pretende fazer um clareamento e fazer somente os dentes superiores, o máximo que você vai conseguir utilizar é a resina BL. E ainda clareando muito. Sabe aquele clareamento que você faz e você fala, meu Deus do céu, é um clareamento de sucesso absoluto, aquele que é 1 em 1 milhão? Então, aí você pode fazer a transformação somente na região dos dentes superiores. Caso contrário, gente, não tem como você fazer todos os dentes superiores na cor OB e deixar o dente natural do paciente de cor A2, tá? Não tem nem cabimento, isso não vai ficar nem um pouco harmônico. Então, vamos lá. A gente vai transformar sorrisos na escala Blitz, que é o que eu amo, tá? Utilizando as resinas da Carisma. Então, olha lá a Letícia, gente. A Letícia tinha finalizado um tratamento ortodôntico. Esse era o resultado final dela, né? E ela poderia, em outros tempos, estar super feliz e satisfeita com o sorriso dela, mas não era o caso. Ela queria mais. Ela queria um sorriso, ela queria fechar aqueles diastemas, ela se incomodava com o tamanho dos dentes dela, ela achava que ela tinha um sorriso infantil, tudo. Ela não gostava da cor, principalmente. E aí a gente decidiu fazer essa transformação do sorriso com resinas sem desgastes. Então vamos lá. Eu vou passar para vocês um passo a passo assim meio resumido, tá, gente? Porque a técnica completa eu demoraria aí pelo menos umas 2h30, 3 horas para conseguir passar para vocês. Então vai ser um resumão, tá? Mas é possível trabalhar, vocês olhando aí mais ou menos, quem já trabalha com resinas consegue ter uma ideia. Primeiro passo, como é um tratamento sem desgaste e feito de forma direta, nós temos que fazer uma análise do sorriso, né? A gente tem que verificar se existem alterações de cores, se existe alteração de tamanho entre homólogos. O que são homólogos?
são dentes do mesmo grupo. Então, incisivo central direito, incisivo central esquerdo, incisivo lateral direito, incisivo lateral esquerdo, e assim sucessivamente. Quando a gente trabalha com construções, a gente trabalha comparando homólogos. Então, essa é a base da técnica para que a gente vai falar agora, certo? Então, a gente faz uma análise básica do sorriso, a gente percebe que existem espaços, que é possível aumentar esses dentes levemente, né? Então, tudo a gente parte do sorriso inicial do paciente. Ela não tem manchamentos, como a gente vai conversar mais sobre cor hoje, ela não tem manchamentos e a gente decidiu utilizar a resina BXL. Os procedimentos prévios, vou passar assim rapidíssimo. É preciso fazer isolamento, não é um isolamento absoluto, mas sim um isolamento relativo modificado, que significa que você não vai usar dique de borracha, mas tem que ter um sugador de alta potência, né, uma bomba a vácuo, você vai utilizar um spandex, você vai utilizar... A Ellen está falando que eu estou cobrindo o microfone? Não? Não, gente, é porque a Ellen está falando, às vezes eu cubro o microfone, não sei se vocês estão me ouvindo. Nós vamos fazer todos os procedimentos prévios de uma restauração, como se fôssemos trabalhar com qualquer tipo de resina, tá? Independente de ser clareado ou não. Depois que fizermos o isolamento relativo, modificado, sem saliva, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o fio retrator. O fio retrator é colocado sempre porque ele é um afastamento mecânico do tecido gengival. Fora isso, ele também ajuda a conter o fluido gengival que sempre se forma, lembrando que é um procedimento que demora algumas horas, certo? Depois disso, o que nós vamos fazer? Obviamente, o condicionamento ácido, vamos fazer a aplicação do sistema adesivo, nós vamos, entre o ácido adesivo, lavar, secar, aplicar o adesivo, fotopolimerizar, e é aí que nós vamos começar a nossa escultura, a nossa construção, certo? Esse é o nosso start, a partir deste momento que a gente vai ter que pensar o que a gente vai fazer, certo? Então, pensando nisso, o que a gente vai fazer? Início da escultura. Resina composta nanohíbrida, Carisma Diamond. A gente vai utilizar as cores CL, BL e BXL. Aonde a gente vai utilizar essas resinas? Anotem aí. Então, na técnica de 2 passos, que é a técnica é uma construção do sorriso, então, vocês têm que imaginar que nós não vamos fazer uma construção com guias de silicone, é uma construção à mão livre. Nós fazemos primeiro um contorno, que é a base do nosso sorriso. É o novo design do sorriso, certo? Isso a gente faz comparando homólogos e sempre olhando a curva do sorriso. Então, o contorno, nós vamos o quê? Vamos fazer o novo formato e tamanho dos dentes. Isso facilita, né, sempre com a comparação dos homólogos, como eu falei, não esqueçam dessa palavra, e vamos fazer esse novo formato do sorriso. E a gente vai fazer, depois que fizermos a construção propriamente dita, nós vamos fazer a aplicação da resina, certo? Onde a gente vai acertar daí as inclinações, a espessura da resina e já vamos fazer as caracterizações. Então, sempre nessa técnica, nós trabalhamos de 2 formas. Fazemos primeiro a construção, terminamos essa construção somente com os contornos, e a gente olha, é como se fosse uma maquete. E a gente olha para esse sorriso e fala assim, puxa, ficou bom. O paciente já poderia ir embora sim, certo? Se tiver assim, aí a gente continua e vai para a segunda parte. Caso contrário, a gente vai mexendo, a gente vai aplicando, vai colocando mais ou tirando, até ficar com um sorriso harmônico em altura e largura dos dentes, certo? Para daí passarmos para a segunda etapa. É uma forma mais fácil de construir, uma vez que é uma construção à mão livre. Gente, os meus alunos conhecem esse mantra. Eu sempre falo para vocês que esse é o mantra da aula, é o mantra das facetas em resina de forma direta, da construção. Qual é o mantra, gente? O mantra do contorno.
Mesial, mesial, distal, distal, incisais. Isso tem que ficar dentro da cachola de vocês, gente, tá? Então, quando a gente for construir, você não vai fazer, por exemplo, vocês já vão entender na técnica, tá? Mas só gravem esse mantra. Mesial, mesial, distal, distal, incisais. Então, se a gente fizer a mesial do dente 11, depois que a gente polimerizar, a gente vai fazer a mesial do dente 21. Polimerizamos, vamos fazer a distal do dente 11, aí vamos fazer a distal do dente 21. Já daí polimerizamos, vamos fazer a incisal do 11 e a incisal do 21. Ficou bem legal, deu certinho, os dois dentes estão super parecidos, né? O 11 está muito semelhante com o 21, o 12 está muito semelhante com o 22. Aí a gente vai crescendo, vai indo até os dentes caninos, sempre com esse mesmo mantra, certo? Então gravem esse mantra. Eu estou pensando até em fazer uma música, para vocês não esquecerem. Então não esqueça, isso é realmente importante, tá? Então, olha lá, começando com a nossa construção. Como que nós vamos fazer? Nós vamos tirar a resina do frasco com uma espátula. Vamos fazer uma pequena minhoquinha. A gente coloca entre os dois dedos, assim, gente. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Pode pegar na resina? Pode, gente. Vocês têm muito desse negócio. Ai, não pode pegar? Pode. Se a tua luva estiver limpinha, tudo certinho, pode. Pega, faz uma minhoquinha, coloca na ponta da espátula e acomoda na região mesial, tá? A espátula que nós utilizamos é a IPCL da Cosme Dente. Por quê? Porque ela é muito fina e flexível. Ai, mas eu não tenho. Você pode usar a espátula que você tiver aí no seu consultório, não há problema algum. É que geralmente todo mundo me pergunta qual é a espátula que eu uso, então eu já estou contando para vocês qual é, tá? Vocês vão o quê? Deixar essa resina bem praticamente imperceptível sobre este dente. Que resina que nós vamos utilizar para fazer o contorno nesse caso? Uma resina que tenha translucidez. Com as resinas da Carisma, a gente pode utilizar a BL ou a CL, certo? Se necessário, uma resina de efeito, por exemplo, para que a gente quer uma resina de efeito? Para fazer as incisais. Primeiro ponto que você vai perguntar para o seu paciente antes de começar. Oi, querido, tudo bem? Me diz uma coisa. Agora que a gente está escolhendo a cor do seu sorriso, você gosta daquela translucidez na pontinha dos dentes? Aí o paciente já vai te dizer, não gosto, mas tudo bem. Ah, eu não sei o que é. Tem uma foto no seu celular e mostra para ele. Está vendo? Essa translucidez aqui, você gosta? 99,9% dos nossos pacientes vão dizer assim que não gostam. Mas se o 1% disser para a gente que gosta, o que você vai fazer? Aí você vai utilizar uma resina com maior translucidez, que é a CL. Caso contrário, continuamos com a BL. Então, a construção, essa primeira etapa, a gente vai fazer com a resina que tenha translucidez, mas não tanta translucidez, tá? A BL tem um tipo de translucidez e a CL tem uma translucidez muito maior, para quando o paciente quiser maior translucidez. Nas interproximais, nunca utilizamos a CL, somente a BL. Então, por que a gente faz as proximais primeiro nesta técnica, gente? Porque as proximais, gente, elas vão determinar a largura do dente, certo? Se nós não temos dentes exatamente do mesmo tamanho, primeiro a gente tem que acertar as larguras para daí fazermos a incisal do dente. Caso contrário, vai ser muito difícil a gente acertar essa largura entre homólogos, certo? Então, se o dente 11 tem uma determinada largura, a gente tem que deixar o dente 21 com uma largura semelhante. E a gente consegue isso ajustando com um contorno em resina, como vocês estão vendo. A gente já está aproveitando, fechando o diastema de uma forma bem leve. Lembrando que a resina não pode ser colocada na região cervical. A região cervical termina em 0, certo? Então, entre uma camada e outra, sempre fotopolimerizamos. Você não faz toda a construção e fotopolimeriza no fim, não. Fez a mesial do dente 11, tá tudo certo, não tem resina na região cervical, tá bem lindão, polimeriza. Vai para a mesial do dente 21.
Aplica a resina, passa a tira de poliéster, passa o fio dental, tirou a resina da cervical, polimeriza, certo? Sempre entre camadas polimeriza. Lembrando, olha, do ângulo que tem que existir, existem duas cristas que se encontram. E isso faz parte daquelas caracterizações que eu acabei de falar para vocês, que são importantes para o dente não ficar sem personalidade, certo? Então, vamos lá, sempre entre as camadas, olha, vai ajustando. A tira de poliéster, ela não é, a gente não aplica a resina com ela parada, mas sim com um movimento, para quê? Para que você consiga envolver essa superfície. Então, finalizamos, fotopolimerizamos e vamos para onde, gente? Deixa eu ver para cá. Para distal. Opa, quase que eu caí, gente, tem uma lombada aqui. Vocês iam ver uma videocacetada, acho que vocês iam lembrar mais disso do que da aula se eu caísse. Primeiro que a Ellen, eu tenho que catar ela do chão, que ela ia rir da minha cara até o resto da eternidade. Isso que é fazer curso ao vivo é assim, gente, que eu tropecei quase que eu caio sentada aqui. E ela tá filmando. Mas voltando, vamos para distal. De novo, pegamos a resina do frasco, não com a espátula IPCL, senão vocês vão quebrar, ela é muito fina, muito delicada e flexível. Vocês vão pegar uma outra espátula, fazer uma minhoquinha bem fininha e colocar na distal, como vocês estão vendo aí neste slide, certo? E vão ajustar essa resina, vão espalhar essa resina somente naquela pequena região. Essa resina não é para ficar sobre o dente. Vocês estão vendo que ela é uma resina para ficar por fora do dente. Ela está fazendo um novo desenho do dente. E se vocês olharem a região entre os dois centrais, as duas mesiais, vocês conseguem perceber que quase nem dá para perceber que a gente fez nada? É assim que tem que ser. Ela não pode ter um excesso de resina, ela tem que ficar praticamente sem nada. Por isso que você tira todo o excesso de cima do dente, tira os excessos cervicais e sempre deixando o mínimo de resina, fazendo somente aquele contorno que a gente precisa para apoiar essa nova camada de resina. Então, outro ponto importante que vocês nunca devem esquecer, cervicais devem terminar em 0, tá? Não podemos ampliar além do dente, lembrar que as cervicais, elas são as regiões que acomodam, né, a nossa gengiva marginal. Temos também a região entre os dentes, que são as ameias cervicais, que as ameias não podem ser comprimidas, né? A gengiva interproximal não pode ser comprimida, então a gente não pode ir além do dente. A gente tem que ter, principalmente na região cervical, para a gente não causar uma iatrogenia, um sobrecontorno, que isso é o que eu mais vejo por aí. É possível fazer sim, sem desgaste, como estamos fazendo, mas com muito cuidado na região cervical, tá? Vocês também têm que entender, por ser uma técnica sem desgaste, a quantidade de resina é mínima, porque senão a gente vai ter um dente extremamente volumoso, e não é isso, isso não dá naturalidade, isso causa problemas para o nosso paciente. É uma camada muito, 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 muito fina, certo? E na cervical não tem resina, você vai passar a espátula e vai tirar, certo? Você vai terminar realmente em 0. Então, colocou a nossa resina, a nossa minhoquinha de resina na proximal, vamos envolver essa região com a nossa tira de poliéster. Já dando o quê? A curvatura do dente. Vocês lembram que os incisivos centrais, as distais são curvas, certo? Elas não são retas. A gente já vai fazendo isso agora. Na nossa técnica também, a gente não coloca um monte de resina para depois tirar tudo na broca ou no disquinho para fazer a escultura, não. Vocês vão ver que se vocês trabalharem assim, é muito mais fácil. Você consegue arrumar toda a tua resina simplesmente enquanto ela ainda não está polimerizada. É muito mais fácil do que depois que você polimeriza, ter aquele monte de excesso e você quer lutar. Você vai ter que lutar para tirar tudo aquilo de lá e fazer aquilo se transformar num dente. Então, é muito melhor, desde esse momento, você já pensar o que você está fazendo, o que você tem que reproduzir, e já reproduzir com o mínimo de resina possível, já devolvendo as características do dente. Aonde tivermos ângulos mais arredondados, já deixar esses ângulos arredondados. Na região vestibular dos dentes, que nós temos as inclinações dos dentes,
a gente já devolver isso no momento da aplicação. Deu tudo certo, polimeriza, vamos para onde? Qual é o mantra, gente? Mesial, mesial, distal, distal, incisal. Então, já fizemos a distal, vamos para outra distal, do dente homólogo, certo? De novo, colocamos a nossa minhoquinha com a nossa resininha, tiramos da região cervical, espalhamos ela somente na região. Nossa, minha Siri está falando. Tiramos a região cervical, afastamos, tiramos a papila, né, para ela não ser comprimida, espalhamos essa resina, passamos a nossa tira de poliéster, já vamos dar a nossa inclinação da nossa distal, certo? E daí polimerizamos. As incisais agora. Então, a partir do momento que já fizemos as mesiais, fizemos as distais dos dois incisivos centrais, nós vamos para as incisais. As incisais, elas são determinadas a partir das proximais que nós acabamos de construir, certo? Ela vai determinar a nova largura do dente. Então, o que acontece? As incisais, elas vão devolver a largura dos dentes, nós vamos aplicar o mais por palatino possível, para o dente não ficar projetado para frente. Lembrem-se que é um procedimento sem desgaste. Temos que devolver ou não a translucidez. Na realidade, sempre vai ter uma translucidez, mas se a gente vai querer mais ou menos translucidez. Então, se o teu paciente quiser a translucidez, a gente vai usar a resina, o quê? CL, ao invés de usar a BL que estamos utilizando para construção, certo? Então, essa é o único pontinho que você tem que pensar, se o paciente de vocês quer ou não translucidez, certo? Aí, da mesma forma, pegamos a nossa resina do pote, fazemos uma minhoquinha, colocamos na ponta da nossa espátula e vamos deixar ela no mesmo nível do dente, numa mesma superfície lisa. Vão ajustando. A resina, ela, até vocês pegarem o jeito, ela é um pouco viscosa. Se bem que a resina da Carisma é uma das resinas mais tranquilas para a gente trabalhar. Ela tem uma capacidade de escoamento bem legal. Ela não gruda, certo? Mas precisa de treino, certo? Para você domar a resina, que a resina é assim, ela é temperamental. Então, você tem uma boa espátula e fazer com bastante delicadeza. A resina não combina com pressa e com força, tá? Ela é do signo de Câncer, gente. Ela é sensível, certo? Então, pensem que a resina, vocês têm que trabalhar com ela sempre de uma forma muito serena, com bastante suavidade, senão nós não vamos ter um resultado final legal, tá? Então, sempre fazendo esse contorno com a nossa espátula. Vocês estão vendo que eu só uso uma espátula, né, gente? Estou mostrando somente a IPCL. Eu não tenho um kit de espátula, somente uma espátula resolve todo o nosso problema. Sempre já devolvendo a inclinação, lembrando que a borda incisal, ela que vai devolver o arco do sorriso, né? Então, você, quando está construindo, você já tem que pensar aonde que vai estar posicionado certinho essa borda incisal. Lembrando que a distal é arredondada, mantenha arredondada, certo? Deu tudo certo? Polimeriza e vamos para a incisal do dente homólogo, certo? Vamos para o 21. Da mesma forma, tudo igual. Eu gosto ainda de apoiar com o meu dedo indicador ou com o meu polegar, para a gente fazer uma concha palatina, certo? Para ela ter aquela inclinação, até gosto que vocês coloquem o dedinho por trás, assim, para vocês sentirem que não é algo reto para fora, mas ela tem uma curvatura. Então, gente, depois que a gente fez os centrais, deu tudo certo, ficou bem lindão, a gente polimerizou, beleza, a gente vai para os laterais. E a gente só vai para os laterais depois que a gente tem certeza que os incisivos centrais estão semelhantes em quê? Em tamanho, né? Largura e comprimento e formato, gente. Você não precisa ser nenhum expert em escultura para você ver se está semelhante ou não. Se tiver semelhante, tocamos o barco.
não está semelhante, você tem que ver aonde está o ponto que está dando essa discrepância. E temos que acertar. As diferenças, elas não melhoram ao longo da construção, elas só vão se acumulando e piorando. Então, por isso que a gente faz a construção em etapas. Então, só passamos para os laterais depois que vocês olharem os centrais de frente e olharem, puxa, tá top, vamos para os laterais. Gente, eu não sei, não, eu não vou passar os laterais, eu acho que para vocês. Vou passar rapidinho uma construção finalizada, tá? Para vocês terem uma ideia, mas só para relembrar. Mesial do 12, mesial do 22. Distal do 12, distal do 22. Incisal do 11, incisal do 22. E assim sucessivamente, certo? Olha lá. Já estou na incisal, só passando rapidamente, gente, porque senão não vai dar tempo, tá? Já estamos nos caninos, olha lá. Canino, já estou na distal dos caninos, mas olha que o dente já está tendo uma nova harmonia, esse sorriso, né? Está tendo já uma nova cara, um novo design de sorriso. E a gente está construindo pouco a pouco, olha lá. Mesma coisa, colocamos incisal de um lado, incisal do outro, e já vamos ter o resultado final da nossa construção, olha lá. Importante. O que será essa informação importantíssima que eu deixei aqui em letras garrafais para vocês? Sempre, antes de passarmos para a próxima etapa, que é a etapa da aplicação em si, nós vamos remover os excessos. Isso é importante. Por quê? Porque eu quero que vocês façam trabalhos finos e delicados com pouca resina. Não uma resina em cima da outra resina, em cima da outra resina. Isso não fica legal, como vocês já devem perceber. Para fazer um dente clareado com cara de dente, com características de um dente natural, a gente tem que trabalhar com pouca resina. Então, fizemos todo o contorno, vocês vão passar com uma ponta multilaminada, certo? Essa daqui é qual, Ellen? A 123 da MIG, é só um exemplo, vocês podem usar qual vocês quiserem. E vão passar nessa região, tirando toda a resina que tiver sobre o dente. Vocês vão deixar somente o contorno, tá? Para daí conseguirmos fazer a aplicação em si. Deixa eu vir bem para o ladinho aqui, olha lá. Então, tiramos todo o excesso, como vocês podem perceber, ficou somente o contorno que nós vamos seguir. O contorno vai ser o nosso mapa, o nosso guia para agora essa segunda etapa, que nós vamos pensar somente no quê? Somente nas inclinações e no volume, certo? O tamanho e a largura já está definida. Então, agora não é mais uma minhoquinha, e sim uma bolinha. Nós vamos pegar agora a resina BXL, certo? De frasco único. Vamos tirar uma bolinha de dentro do frasco com uma espátula qualquer. Vamos fazer essa bolinha, vamos colocar a resina na nossa espátula IPCL e vamos acomodar no centro do dente, como vocês estão vendo ali. Ali. Não, ali. Gente, eu fico bem doida nesse chroma aqui, mas tudo bem. Então, olha, resumindo a história, se vocês estão copiando aí, fazer uma bolinha com a resina, colocar no centro do dente e aplicar esticando, tá? Resina a gente estica, a gente espalha, a gente não maçaroca, a gente não amassa resina. Resina não é amálgama, que tem que ser condensado. Muito pelo contrário, como eu falei, lembre-se, quem entende de signos um pouquinho, câncer é sensível, resina é sensível. Ela tem que ser manipulada delicadamente. Eu sempre conto isso e a Ellen sempre acha engraçadinha, fica fazendo gracinha com isso. Isso é para vocês lembrarem que em qualquer resina que vocês trabalharem, vocês têm que ter essa noção. Todas as resinas precisam ser trabalhadas com suavidade. Por isso que a ponta da IPCL é extremamente fina, é extremamente flexível. Qualquer força a mais você entorta ou quebra a espátula, porque a resina não precisa de força, certo? Levar ao encontro das proximais e das cervicais com a espátula, certo? Como vocês estão vendo aí no slide, está aparecendo para vocês. Com bastante cuidado, vão levando essa resina
para as regiões interproximais, já lembrando das características que nós temos que ter na superfície do dente, aonde estão as cristas mesiais e distais, as inclinações do nosso dente, tudo isso a gente vai pensar nesse momento, certo? Rapidamente, olha lá, esticamos a resina, observem lá a região cervical, ó, como vocês estão vendo, é uma região que nós passamos a espátula e tiramos todos os excessos para não termos nem contato com o tecido gengival. Vocês lembrem que quando tirarmos o fio retrator, essa gengiva ela vai descer um pouquinho, então não tem para que vocês fazerem a resina até aquela região. Sempre passando a nossa tira de poliéster, né, para envolver a superfície interproximal com a nossa resina, certo? Olha lá como já está mudando. Ó. Vocês estão vendo que lá na cervical nem resina tem, tá? Por enquanto não tem nada. Na segunda camada que nós vamos colocar um tico de resina lá. Por hora nós estamos 1 milímetro aquém do término, certo? Acertamos as incisais, tiramos os excessos, certo? Sempre puxando a resina de cervical para incisal. Nunca ao contrário ou para os lados, tá? Lembre-se sempre da inclinação dos dentes de incisal para cervical. De cervical para incisal, desculpa. Estou ficando maluca já. Então, fizemos, polimerizamos, olha lá a região cervical sem resina. Se vocês olharem bem de pertinho, vocês conseguem notar que dá até para ver o fundo do dente, né? Então, vocês imaginem, se fosse um dente bem manchado, ele iria transparecer bastante essa coloração. Vamos lá. O que a gente tem que observar? A gente tem que observar as inclinações, as angulações, a espessura da nossa resina, a lisura de superfície. A gente não faz uma maçaroca de resina e coloca lá em cima para depois tentar alisar com broca. Gente, isso não se faz, tá? E já temos que pensar nas nossas caracterizações. Que tipo de caracterização que nós temos que ter nessa região vestibular, que dê essa leveza, que dê essa naturalidade, certo? Então, olha lá, o nosso central, nosso 11 tá ok, nós vamos para o nosso dente, o que, gente? Nosso dente 21, certo? O nosso dente 21, de novo, tiramos a resina do frasco, gente, é tudo igual, tá? É um mantra que vocês têm que decorar. Bolinha, centro do dente, pega a espátula IPCL e começamos o quê? A espalhar, com todo cuidado e delicadeza, para a nossa resina ter brilho desde a aplicação, certo? Não somente a gente quer conseguir o brilho no final, mas o brilho ele vem dessa construção, certo? Então, olha lá, esticando a nossa resina com cuidado, levando até a cervical com mais cuidado ainda, deixando a nossa cervical livre, certo? Vocês estão enxergando lá sem nada, né? Passa a espátula na cervical para vocês terem, assim, certeza que não tem resina lá na região cervical. 1 milímetro aquém da gengiva sem resina, certo? Sempre tirando os excessos e puxando esses excessos para onde? Para incisal. Tiramos os excessos, né? Sempre puxando e esticando a resina com cuidado, como vocês estão vendo aí, somente com uma única espátula, certo? Resina é um procedimento simples, não tem para que a gente complicar, certo? A gente que às vezes quer complicar, pensa, ai meu Deus, se eu tiver 3 tipos de espátula, eu vou conseguir fazer melhor? Não, gente. Você precisa de uma espátula. Uma espátula, você sabendo usar uma espátula e um pincel, é o que basta para você fazer uma resina maravilhosa. A tua destreza vale muito mais do que qualquer material que você comece a querer comprar ou investir, certo? Então, arredondando as distais, isso é importante, né? O nosso dentinho já começa a ter cara de dentinho de volta. E olhe a espessura. Se você olhar entre a diferença de espessura entre os dentes aplicados com os não aplicados, os centrais com os laterais, vocês observam que a espessura é mínima, certo? Você pode utilizar também para alisar essa resina, caso esteja difícil fazer com a espátula, com um pincel, certo? Eu não vou poder contar a história do pincel de sereia, gente. Outra hora eu conto para vocês. Utilize o pincel que vocês quiserem. Mais um detalhe, pincel a seco, sem adesivo. Não existe isso de molhar adesivo.
Isso muda a cor das resinas para dentes clareados, tá? Elas não podem ser misturadas com adesivo, senão vocês vão ter manchamentos a longo prazo. E às vezes nem tão longo assim, tá? Os dois centrais ficaram ok, gente? Eu só vou demonstrar os centrais, tá? Fazemos a mesma coisa dos laterais até os pré-molares, tá? Geralmente a gente faz essa construção de 10 elementos, de pré-molar, do segundo pré direito ao segundo pré esquerdo. Então, depois da nossa construção, olha, a primeira camada nós temos esta imagem, certo? Já temos um novo desenho, já temos um novo formato e já temos uma nova cor, certo? Como vocês podem perceber, não sei se vocês conseguem ver aí por causa da imagem, né? Vocês conseguem ver essa translucidez que existe nessas resinas, né? E esse é o nosso maior desafio. Então, com a resina BXL, nós vamos para a segunda camada. A segunda camada, gente, é uma camada somente de regularização de superfície. Por que a gente faz ela? Para a gente acertar a cor, para a gente conseguir ter uma cor um pouco mais sólida, não tão translúcida. Segundo, para a gente finalizar as inclinações do dente. Às vezes, com uma camada só, quando a gente está no começo dessa vida de resineiros de plantão, a gente tem um pouco de dificuldade de fazer isso em uma camada só. E a gente faz, então, essa segunda camada. Mas olha lá, de novo, fazemos uma bolinha com a mesma resina BXL. Por quê? A resina BXL não tem dentina e esmalte. A resina BXL é de frasco único. Isso facilita muito na cor, na uniformidade de cor. Quando a gente tem dois frascos, dentina e esmalte, elas têm características ópticas diferentes. Então, a gente tem que ter muita destreza e conhecimento para não fazermos um dente mais alto, outro um pouco menos, e na hora do desgaste, um dente ficar sem esmalte e o outro ficar com esmalte. Não sei se eu fui clara assim. Só posso dizer para vocês que a resina Carisma, por ser em frasco único, facilita a nossa vida, né? Então, temos uma resina para contorno, terminou o contorno, guarda. E daí você vai fazer as duas camadas com uma única resina. Ou com a BL, ou com a BXL, ou com a OB, caso vocês queiram o sorriso extra white. Então, vamos fazer a nossa bolinha, colocamos no centro do dente e vamos espalhar. Uma bolinha bem menor, bem discreta, vocês vão ver que praticamente não vai ter diferença de espessura entre o dente aplicado e o outro. Vocês não vão mudar tamanho, vocês não vão mudar largura, não vão mudar comprimento, só que agora vocês vão chegar com a resina mais próxima à região cervical, tá? Com a nossa espátula, mas assim, vocês vão terminar a resina exatamente aonde ela se toca com o fio retrator. Mas assim, numa camada finíssima. Vocês vão inclinar a ponta dessa espátula, que é finíssima, e vão acomodar a resina nessa região, certo? Olha lá, como mudou pouco, mas mudou. Vocês conseguem ver que já temos uma cor mais sólida, temos uma cor mais uniforme também. Então, nós vamos... E daí eu dei um pouco mais de personalidade para esse central, tá? Porque a nossa paciente tinha um dentinho muito pequenininho e ela queria um dente maior. Então, nessa segunda camada, eu também já faço essa pequena... É uma pequena mudança, mas que faz uma grande diferença. Se vocês observarem, eu já fiz também as caracterizações, vocês conseguem perceber ali? Com a própria espátula, certo? Olha, certo? Com a própria espátula IPCL, eu já deixei as caracterizações verticais, eu já fiz as inclinações do dente também. Eu não, essa aqui são as imagens reais, tá? Tiradas e colocadas aqui, não tem nenhum tipo de tratamento. Finalizamos o dente 11, vamos fazer a mesma coisa com o nosso dente 21, certo? E assim sucessivamente, vamos espalhar a resina da mesma forma. Agora vamos chegar com a nossa resina, olha, isso é importante, só nessa camada que a resina vai chegar bem pertinho do fio retrator. E mesmo assim, vocês vão passar a espátula e não vai ter resina lá dentro do tecido gengival, certo? Do sulco gengival. Então, depois de aplicado, olha o que vocês vão encontrar. Essa situação, onde nós já temos as caracterizações, temos as angulações dos dentes, certo? Com duas camadas de resina BXL.
Os dentes têm características de dentes, nós temos a leveza da gradação do sorriso, certo? Então, depois disso, nós vamos partir para os acabamentos. Então, a segunda camada, como vocês perceberam, é bem fina, feita com a nossa Carisma BXL, certo? Olhem bem para ela, como ficou lindo, já ficou bem lindo, tá sem acabamento nenhum. Isso é somente a aplicação. Então, durante a aplicação, a gente tem que ter muito cuidado, muito carinho para terminarmos semelhante a essa situação aqui que vocês estão vendo, tá? Com poucos excessos, você já olha e já pensa, meu Deus, vai ser muito mais tranquilo eu fazer esse acabamento e essa finalização, né? Quando a gente se depara com um resultado assim. Não vou falar da arcada inferior porque não dá tempo, mas resumindo, é feita somente uma camada, não dá para fazer 2 camadas em inferior. Não usa o fio retrator, termina 1 milímetro antes da gengiva marginal. O mínimo de resina possível é somente uma camada de regularização de cor. Ai, mas o paciente tem bruxismo, eu tenho que fazer aumento de DVO. Gente, isso é outra aula, é outra situação. Estou falando de um caso maravilhoso, igual da Letícia, que é um fechamento de diastema, que ela tem todas as guias no lugar, que ela tem toda a oclusão correta, tá tudo certo. A gente está partindo desse pressuposto. Senão, a gente vai entrar em muitas coisas diferentes que não tem como a gente prever, tá? Terminamos 1 milímetro aquém da gengiva e não comprimir as papilas. Ponto final, certo? Resumindo, o importante é a gente controlar sempre a umidade dos inferiores, certo? E terminamos de aplicar, nós vamos fazer o acabamento e polimento, que também não vou comentar com vocês aqui, porque meu tempo já estourou demais da conta. Esse é o resultado final, depois do polimento, daquele caso da Letícia, que a gente acabou de construir juntos. Vocês observem a integração gengival com a resina, né? A regularização de cor, um novo formato de sorriso, muito natural, né? Tá na escala Blitz, é branco sim, sim senhor, mas existe uma naturalidade e uma leveza, existe uma adaptação do tecido marginal, a gengiva está saudável, certo? Tudo isso a gente consegue em uma única sessão, gente, utilizando essas resinas maravilhosas que moram no meu coração. Olhem, olhando assim em um outro ângulo para vocês verem e observarem. Esse é o resultado imediato, tá? Do caso. Toda a inclinação, a área de espelho, tudo isso a gente conseguiu durante a aplicação, tá? Se a gente tiver num outro momento, um outro momento para a gente conversar, eu posso falar como que a gente faz esse acabamento, mas hoje não dá para falar, tá? Olha o brilho, olhe as caracterizações. Eu amo esse caso, certo? Eu sou apaixonada por ele, eu amo resinas para dentes clareados. Tá aí a Letícia, assim que ela levantou da cadeira, sem nem ter olhado ainda, estava até com a marquinha aqui da harmonia. Você trabalha em quantas horas, Nelly? 6 horas, mais ou menos? Mais ou menos 6 horas de cadeira. Nossa paciente felizona da vida, realizando o sonho dela. Essas aqui também são as fotos imediatas do caso, né? Se vocês olharem numa vista lateral, como nós conseguimos devolver essa leveza, mesmo trabalhando com resinas para dentes clareados, certo? Olha a Letícia lá, coisa mais linda que dois sorrisos. E tá aí, gente, a Letícia rindo à toa, tá rindo à toa até hoje. Eu fiz esse caso já faz algum tempinho. Eu demonstro ele no nosso curso, o passo a passo dele, aqui de uma forma muito resumida e rápida. Então, é possível, sim, a gente construir sorrisos na escala Blitz com naturalidade. Esse é somente um exemplo dos muitos que eu poderia estar aqui mostrando para vocês. Tentei resumir ao máximo o que eu poderia falar para vocês, mas eu sempre me empolgo e eu sempre acabo falando mais do que eu devo. Eu quero agradecer a todos vocês pela paciência, pela disponibilidade de estarem aqui, né, nesse horário, deixando seus trabalhos ou seus afazeres para estar aqui ouvindo um pouquinho sobre trabalhos, sobre compostos. Eu espero que esse conhecimento seja útil para vocês e faça diferença na vida de vocês também.
Quero me colocar à disposição para que vocês precisarem. Vocês sabem o meu Instagram, né? Deve ter visto por lá. Se tiverem dúvidas, podem sempre me chamar, a gente sempre responde, às vezes não tão rápido, mas respondemos, tá? E gostaria de agradecer a Kuser por ter me feito esse convite, um convite que me deixou assim emocionada de verdade. Eu estava ansiosa por esse dia, porque todo mundo que me conhece, sabe da minha trajetória, sabe que as resinas da Carisma, elas moram no meu coração, tá bom? Obrigada. Obrigada, doutora Vládia, muito obrigada, foi ótima a sua aula. A gente tem uma perguntinha aqui do Marcelo, posso passar para você? Pode, claro. Ele pergunta o seguinte: qual a espessura final da resina? Alguma recomendação após o tratamento? E há recomendações alimentares ou restrições, talvez ele quis dizer, né? Sim. Então, a espessura final da resina é no máximo de 1,5 milímetro, tá? As resinas que eu faço, eu tento terminar com 1 milímetro de espessura, certo? Mesmo fazendo essas 3 camadas, você tem que ter ideia que tudo isso tem que caber em 1 milímetro, tá? Isso é um pouco difícil quando a gente está no começo, a gente ter essa noção dessa espessura. Quanto mais você treinar, mais você vai perceber que os sorrisos mais bonitos são os que você menos vai colocar resina. Outra coisa, em relação aos cuidados. Cuidados tem que existir sim, gente. A resina é um material orgânico, certo? Ele precisa de repolimentos semestrais. Na realidade, a literatura fala que os repolimentos da resina devem ser feitos entre 6 e 8 meses, tá? Que a gente passa uma sequência de polimento de novo, para quê? Para blindar essa resina pensando o quê? Que a resina fica no meio úmido, fica dentro da boca, dentro de água e tempo. Outra coisa importante, tem que pedir para o paciente fazer algumas restrições alimentares? Sim, tem sim. Eu amo café, por exemplo, eu tenho resina BXL nos meus dentes. Eu amo café, eu tomo café todos os dias, mas eu tomo uma única xícara de café. Por mim, eu tomaria 10 xícaras de café, mas a gente não pode ter dentes brancos e tomar 10 xícaras de café. Então, eu fiz essa escolha de tomar uma xícara de café, escovo bem os meus dentes e tá tudo bem, certo? Então, tem que falar para o paciente ter essa consciência que a resina, assim como o dente da gente, pode sofrer manchamento, sim, frente a alimentos extremamente coloridos. Quais são os principais? Café preto, vinho tinto, chimarrão. Esses 3 principais, tá? São os que mais são assim que a gente tem que ter bastante cuidado e avisar para o nosso paciente. Eu, inclusive, deixo isso em contrato, que o paciente tem que saber que ele não pode fazer um consumo indiscriminado. Gente, vinho, tomo. Se vocês me olharem no Instagram, vocês sempre veem que eu estou tomando uma tacinha de vinho. Mas escova os dentes depois, tá? Mais uma perguntinha da Maria, ela pergunta se depois de você tirar os excessos dos contornos, você faz o condicionamento ácido de novo. Se eu removo, aí vocês já ouviram, né, gente? Eu estou acostumada que meus alunos não ouvem. Então, se eu, após a remoção dos excessos, eu faço condicionamento ácido de novo. Não faço condicionamento ácido de novo, porque eu não passo, eu não jogo spray de água, não deixo entrar umidade. Eu tiro todo o excesso que tiver com jatos de ar, com um pincel, com uma gaze, e tiro, deixo bem limpinho e eu passo sim uma camada extra de adesivo. Certo? Ótimo. E a última perguntinha do Lázaro, ele escreve o seguinte: percebe-se que houve um aumento da incisal dos superiores e como fica a resistência da resina nos inferiores? Houve um aumento das incisais superiores e como que fica a resistência dos inferiores. Gente, é que assim, ó, eu coloquei um caso ideal para vocês, tá? Onde nós temos todas as guias. Eu somente fiz um leve aumento. Eu não mostrei para vocês aqui no vídeo final, mas nós conseguimos reorganizar a guia anterior e as guias caninas. Quando a gente restabelece essas principais guias de desoclusão,
nós temos uma chance menor de quebrar a nossa resina quando a gente faz aumento. Isso também é algo que para a gente explicar em poucas palavras ou sem nenhum vídeo é muito difícil. Mas eu posso dizer para vocês que eu trabalho com essa técnica e com essa resina há muitos anos e meu índice de fraturas e dentes anteriores é muito pequeno mesmo. Então, se você proteger o teu sorriso com as guias anteriores e com as guias caninas, vai dar tudo certo. Maravilha. Só uma última perguntinha. Você faz, em alguns casos, mocap? Se eu faço, em alguns casos, mocap. Faço em alguns mínimos casos, nos casos muito específicos de reconstruções, por exemplo, que envolvam vários materiais diferentes. Por exemplo, quando eu tenho uma reabilitação sobre implantes, um paciente que passou por uma cirurgia ortognática, aí sim. Caso contrário, eu não faço guias de silicone. Eu faço todos os dentes somente com o dom que Deus me deu e que deu para todos nós, né? Nós aqui que somos especialistas em análises do sorriso. Muito bom. Muito obrigada, doutora Vládia. De novo, eu gostaria de agradecer em nome da Culzer por você ter aceito o nosso convite. A gente ficou muito, muito feliz. Espero que todo mundo tenha aproveitado bastante. Se tiver alguém que tenha mais alguma pergunta, não tenha dado tempo de fazer essa pergunta aqui, podem mandar para a gente, que a gente encaminha para a doutora Vládia. E antes de encerrar, só eu queria avisar que no final desse webinar, a gente tem uma pesquisa muito rápida, só algumas poucas perguntas, só para a gente entender a opinião de vocês sobre o webinar e saber também quais são os temas de interesse para futuros webinars, tá? Então, eu agora me despeço de todos e desejo um ótimo descanso. Boa noite a todo mundo. Tá bem? Esse webinar vai ficar gravado e vocês têm oportunidade depois de assistir novamente. Tá bem? Obrigada, doutora Vládia. Obrigada a todos e uma linda noite para todo mundo.